Minha vida sempre me pareceu meio insignificante, sem acontecimentos notáveis além do casamento e do nascimento das crianças. Mas desde que, por acaso, comecei a manter um diário, percebo que uma palavra, um tom, podem ser tão importantes ou até mais quanto os fatos que estamos habituados a considerar como tais. Essa é uma citação do livro Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, um livro que eu terminei de ler ontem e eu preciso muito conversar com vocês a respeito dele e do motivo de que eu acho que todo mundo deveria ter um diário. Desde pequenininha, eu sempre fui muito fascinada por pessoas que têm um diário. Eu ficava pensando assim, o que elas escrevem nesse diário? Como que a vida delas é tão interessante a ponto delas terem assuntos para colocar num diário? E quando eu tinha por volta de uns 10 anos mais ou menos, eu ganhei o meu primeiro diário e eu fiquei com as mesmas dúvidas, porque eu pensava, o que é que eu vou escrever aqui? Vou falar sobre a aula que eu tive na escola, sobre aquela brincadeira que eu tive com as minhas amigas, sobre ter visitado a minha avó no aniversário dela. O que é interessante o suficiente para que eu coloque num diário todos os dias? Não tem acontecimento interessante na minha vida todos os dias. E mesmo quando tinham esses eventos mais diferentes, uma festa de aniversário, uma viagem, eu pensava que eles não me pareciam ser tão interessantes assim para valer a pena escrever num caderno, para gastar aquelas folhas tão preciosas de um diário. E foi assim que eu desisti de escrever um diário lá quando eu era pequenininha. Porém, uns 3 ou 4 anos atrás eu voltei a escrever um diário, porque a minha mentalidade a respeito deles mudou completamente. Eu entendi que o grande objetivo de um diário não é necessariamente a gente falar sobre esses grandes momentos mega impactantes da nossa vida. Até porque, convenhamos que a maioria das pessoas vai ter uma dúzia e pouquinho desses momentos ao longo da vida, né? Não vão ser grandes coisas acontecendo todos os dias. Por isso que o objetivo de um diário não é falar sobre esses grandes momentos, é pegar como se fosse uma lupa e apontar para os pequenos momentos, para aqueles momentos do dia a dia que acontecem toda semana de forma quase repetitiva, e tu vai observar o que é que tem de interessante neles. O que tem de extraordinário no ordinário, vamos dizer. Uma das coisas que eu mais amo a respeito de ter um diário é como ele afeta a minha memória. E tem uma outra frase de Caderno Proibido que fala exatamente sobre isso. Escuta só. Antes, eu esquecia rápido o que acontecia em casa, mas agora, desde que comecei a anotar os eventos cotidianos, mantenho-os na memória e tento compreender por que se produziram. Eu sempre tive uma péssima memória de peixinho Dory. Oi, eu sou a Dory. Mas aos poucos, ao longo da minha vida, eu fui me adaptando a ela, escolhendo estratégias para me ajudar a lembrar das coisas. Tudo eu anotava numa agenda. Se eu tinha algo para entregar tal dia, uma prova para estudar para tal dia, eu anotava aquilo na minha agenda, sempre com lembretes antes, sabe? Ah, lembra que tu tem o aniversário de fulana na semana que vem, então compre presente hoje. Lembra que tem uma prova na quarta-feira que vem, então tem que começar a estudar no final de semana. Sempre com esses lembretinhos, porque senão eu esquecia. E quando eu voltei a escrever um diário, eu percebia que a minha memória a respeito dos eventos da minha vida foi ficando melhor. E eu acho que são 2 efeitos em um. Primeiro, eu tenho registros ali, então caso eu esqueça de alguma coisa, eu consigo ir ali pesquisar, porque eu faço meu diário digital, né? Então eu consigo dar o famoso Ctrl F, a famosa pesquisa pra colocar ali quando mesmo foi que eu comi aquela torta naquela padaria deliciosa com a minha amiga. Então caso eu esqueça, eu tenho esse backup da minha memória. Mas também eu percebi que conforme eu ia escrevendo a respeito dos meus dias, essas memórias iam se solidificando na minha cabeça. Justamente porque eu tava relembrando o que aconteceu no meu dia pra escrever ali no diário. E isso fortalece a minha memória do que aconteceu no meu cotidiano, em dias meio banais mesmo. Um exemplo bem tosco é que recentemente eu tive 2 vezes uma infecção no ouvido bem horrorosa. A primeira que aconteceu, eu tava anotando tudo no meu diário porque eu tava assim, maior depressão, porque aquilo doía muito. E eu escrevia, né? Tomei o remédio, não fez efeito. 20 minutos depois. Agora fez efeito. E aí, 1 mês e meio depois, quando eu tive infecção no ouvido de novo, só que no outro, eu voltei nessas minhas anotações de diário pra relembrar, não o meu sofrimento, mas pra relembrar esses detalhezinhos que eu esqueci. De que, sim, o remédio faz efeito, Julia, calma. É que ele demora uns 20 minutos pra fazer efeito. E daí ele vai durar ali umas 4 horas, mais ou menos. E daí vai parar de fazer efeito de novo, aí tem que tomar de novo. Eu lembrava quanto tempo durou, mais ou menos, a fase horrorosa e dolorida, que eu não conseguia nem dormir do lado, assim, apoiando no meu ouvido. Foram alguns dias, não era um tempo infinito como parecia ser no momento. E eu trago esse exemplo meio esquisito pra falar que não são necessariamente só essas coisas grandiosas que a gente anota num diário. São esses momentos da nossa vida que afetam a gente, sim. Tipo, poxa, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque meu ouvido doía tanto que eu sentia eco da minha própria voz na minha
cabeça por causa disso e não conseguia conversar. Anotar esses pequenos detalhes da nossa vida num diário, de uma conversa que tu teve com alguém e que te fez pensar sobre outro assunto, talvez meio nada a ver, ou de um comentário que alguém fez pra ti. Às vezes, tu tá conversando com um amigo e a pessoa fala assim, nossa, a Júlia é muito organizada. E daí tu fica pensando, meu Deus, nunca me imaginei como uma pessoa organizada, nunca teria usado esse adjetivo pra me definir, mas acho que eu sou. Será que eu sou? E tu começa a pensar a respeito de uma palavra que alguém usou numa conversa junto contigo. Como eu falei, eu gosto muito de usar diário pra lembrar também da última vez que eu fiz algo, da última vez que eu vi uma amiga minha, porque às vezes eu esqueço. Na vida corrida ali, no dia a dia, a gente passa 3, 4 meses sem ver uma amiga, daí a gente pensa, meu Deus, né, mas não vi ela ontem, não. Foi no Natal, tá na hora de marcar alguma coisa de novo. Ou até pra perceber algumas tendências na nossa vida. Eu, por exemplo, através de diários, descobri que eu sou uma planta. O meu humor é impactado diretamente pelo fato de eu ter ou não estado ao ar livre. 10 minutinhos que seja. Por eu ter ou não pego 10 minutinhos de sol ao longo do dia pra fazer minha fotossíntese. E por outro lado, eu sei que o meu humor é afetado negativamente quando eu saio da minha rotina, por exemplo. Quando algo acontece que me tira dos eixos ali. E essas tendências que a gente vai percebendo do que nos afeta positivamente, negativamente, ajudam muito, porque daí eu percebo que, se algo acontece que me tira da minha rotina, eu posso tentar balancear, equilibrar esse negócio, pegando 10 minutinhos de sol da vitamina D da menina, dando uma voltinha ao ar livre, que seja por 10 minutos para respirar um pouco, no silêncio, sem estar me distraindo com música, podcast, não sei o quê. Pra mim é como se fosse uma trapaça na vida. É como se eu finalmente tivesse descoberto o manual secreto de como viver, ou como funciona pra mim, né? Porque eu sei que cada pessoa é diferente. E eu sei que isso pode parecer a coisa mais óbvia do mundo pra algumas pessoas, porque são recomendações que a gente vê por aí. Pra ter uma vida saudável, você deve fazer uma caminhada todos os dias, e pegar um pouco de sol, beber água, não sei o quê. Só que, muitas vezes, essas dicas genéricas, por serem meio genéricas demais, a gente acha que não se aplica pra nós. E aí, quando tu percebe na prática que, olha só, existe uma correlação direta entre eu fazer minha fotossíntese diária e eu estar um pouco mais triste. Tem meses do ano em que tem menos sol aqui onde eu moro e que eu realmente, assim, no meu aplicativo lá que eu coloco meu humor, as carinhas dão meio murcha. Tô meio tristonha. Eu sempre gostei muito dessas análises, assim, estatísticas e tal. Então eu acho muito interessante esse tipo de coisa e eu gosto muito de ir percebendo como que eu mesma posso influenciar na minha própria vida. Porque às vezes a gente se sente meio largado, meio impotente a respeito das coisas. Tipo, cara, como que eu não tenho as rédeas da minha vida, não sei o que eu posso fazer pra me deixar mais feliz? Aí tu vai lá, no diário. E tu vê, eu tenho provas de que se eu passar 10 minutos ouvindo uma playlist de música feliz, eu fico um pouquinho mais feliz. Quem diria? Que ciência poderia dizer? Pra mim isso é muito parecido como quando a gente às vezes ouve o conselho de alguém, nossos pais principalmente, né? Falam alguma coisa muito inteligente pra nós, mas a gente precisa ir lá quebrar a cara e aprender na prática pra realmente internalizar aquele negócio. Pra mim é isso. Tipo, sim, eu já vi muitas pesquisas falando que ter 8 horas de sono faz bem pra saúde mental. De que adianta eu ver a teoria? Não adianta, eu tenho que ver na prática. Que, olha só, os números ali das minhas noites de sono afetam diretamente a minha felicidade no dia seguinte. Gente, impressionante, chocante. E conectando essas ideias com o livro Caderno Proibido da Alba de Céspedes, vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Porque eu tô apaixonada por ele, é um novo livro 5 estrelas favorito, sério, eu tô tão feliz. Eu fico eufórica quando eu termino de ler um livro que eu gosto muito. Eu terminei de ler esse livro ontem à noite, então eu ainda estou assim, Sobre o que fala esse livro? Esse livro é o Diário da Valéria, uma mulher que é casada, tem 2 filhos, e ele começa em 1950, na Itália, alguns anos depois de ter terminado a Segunda Guerra, porém, alguns anos depois, em que as pessoas ainda estão ansiosas de, tipo, faz pouco tempo, né, que terminou a guerra, e essa foi a segunda, capaz de daqui a pouco ter mais uma. Então tá todo mundo meio tenso ainda, tá todo mundo lidando com as consequências do que houve na guerra, de como isso afetou as pessoas de forma financeira, emocional, as famílias se separaram, amizades se destruíram, e no meio de tudo isso, essa mulher decide comprar um caderno proibido, como ela chama, para começar a escrever o diário dela. Detalhe, ela não tem um canto da casa para ela. Ela não tem nem onde guardar esse diário de forma privada, sem que ninguém mexa. Então, um dos grandes dilemas no começo do livro é justamente ela falando sobre a privacidade, sobre a necessidade que ela tem de ter um cantinho só dela para colocar ali o que ela pensa, o que ela sente, para ter um momento de paz, de silêncio. Ela com os pensamentos mais íntimos dela, sem que ninguém atrapalhe, sem que ninguém fique olhando e julgando e falando nada a respeito. E como eu falei antes, um diário não precisa ser sobre esses momentos grandes da nossa vida. Ela fala sobre como ela tem que esconder o
diário no saco de roupa suja. Porque não tem outro lugar que a família não vai futricar. Ah, na gaveta do meu quarto, minha filha vai entrar lá pra tentar pegar uma blusa. No armarinho da cozinha, meu filho vai querer futricar pra pegar uma comida. Meu marido vai mexer em tal lugar, não sei o quê. Não tem onde botar. Então ela fica ali pensando onde que ela pode ter um cantinho só pra ela guardar essa preciosidade dela, pra ela poder ter a privacidade de escrever no diário mesmo. Ela vai falar sobre um dia em que ela viu a mãe dela e como a interação dela com a mãe dela, ela vai começando a pensar a respeito da mudança de gerações entre ela e a mãe e entre ela e os filhos. Ela conversa também com os filhos e é muito interessante ver a diferença das expectativas e da dinâmica que ela tem com cada um dos filhos. A Valéria é uma mulher que sempre se dedicou muito à família, aquela mãe de casa, dona de casa tradicional, porém, ela também teve que trabalhar para complementar a renda ali durante a guerra, né, enfim. Só que ela não quer isso para a filha. Ela gostaria muito que a filha dela fosse uma dona de casa tradicional que não trabalhasse. A filha dela está na faculdade, mas é meio que assim, é um pega-marido, sabe? Ela gostaria que a filha tivesse ali a educação, porém fosse casar com um homem rico e fosse uma dona de casa feliz da vida. Enquanto que ao mesmo tempo, ela gosta muito da liberdade que ela mesma teve por poder trabalhar e ter um pouquinho de dinheiro. E ela julga as amigas dela por nunca terem trabalhado e sempre só dependendo de marido. Tem vários momentos assim em que ela é hipócrita, ela é controversa nas coisas que ela fala. Até a respeito de manter um diário. Ela comenta um momento em que ela morre de medo que o marido descubra que ela tem um diário, porque ele vai descobrir que ela tá guardando um segredo dele. Tipo, isso, querendo ou não, acaba afetando a dinâmica de confiança num casal. Por que é que tu tá escondendo algo de mim? A gente não é um casal forte, feliz? Por que tu tá escondendo certos pensamentos, certos sentimentos de mim? E ela fica pensando que, tipo, cara, não é exatamente que eu tô escondendo algo dele, é que eu quero ter a minha intimidade, o meu cantinho, o meu momento aqui. E logo depois de falar isso, ela fala que, pois é, porém, se eu descobrisse que meu marido tem um diário, eu ficaria ofendida. E essas eram coisas que me faziam rir ao longo desse livro, que eu ficava pensando, gente, como a gente é, né, na vida. Todo mundo é hipócrita em algum momento da vida. A coisa mais comum do mundo é a gente falar pros nossos amigos, tipo assim, ah, não liga pro que fulano falou, não se deixa levar pelos comentários daquela pessoa lá. Mas o que a gente faz na nossa vida? Se deixa levar pelos comentários de gente sem noção. A gente tem essas expectativas duplas a respeito de como que fulano deve viver a vida e como a gente vive. Porque, não é que, eu sou a exceção, é que não é bem assim, é que fulana tem que fazer desse jeito. Eu, mais ou menos, não é bem desse jeito. Fulano já tem que fazer diferente. E eu adoro isso na literatura, quando os autores conseguem construir personagens que têm essas contradições internas entre o que eles pensam e o que eles falam, ou o que eles fazem, ou o que eles esperam de outras pessoas. Porque, na minha opinião, quando isso é feito de forma intencional, né, isso constrói personagens muito tridimensionais, muito mais realistas. A gente percebe que aquilo é uma pessoa que poderia existir na nossa vida mesmo, porque quando existem esses personagens meio perfeitinhos demais, chega a ser até um pouco sem graça, porque tu pensa, ninguém age desse jeito, ninguém é perfeito, impecável dessa forma, não tem nem graça acompanhar personagens assim. E eu amei esse livro justamente por isso, porque a nossa protagonista, ela é completamente real. E eu até fiz um vídeo semana passada falando sobre algumas indicações de livros nesse formato de diário, e eu falo que uma das características que eu mais gosto de livros diário é justamente que os personagens, eles têm essa liberdade muito forte para falar tudo que eles pensam, da forma mais nua e crua mesmo, sem se filtrar, sem roteirizar, sem tentar editar o que tá acontecendo. E é ali que surgem essas contradições, é ali que surgem esses detalhes que a gente pensa, peraí, mas essa mulher tá falando um negócio que não tá fazendo sentido, que algumas páginas atrás ela falou algo diferente, ela mudou de opinião e a gente tá vendo ela mudando de opinião, ou ela só tá sendo hipócrita? Ou ela só tá sendo contraditória com o que ela mesma pensa? E livros em formato de diário têm muito essa característica de colocar esses detalhes pra gente, de apresentar os personagens justamente da forma mais vulnerável, porque eles estão sendo imperfeitos. Eles não estão pensando, ai meu Deus, vão me julgar. Não vão. Porque esse é o meu diário, ninguém vai ler meu diário. Exceto esses leitores meio futriquentos que gostam de histórias de diário. E como eu falei, quando eu era mais nova, eu tentei ter um diário e não funcionou. Um dos motivos foi, como eu falei, né, que eu achava que a minha vida não tinha nada demais pra escrever, e daí eu tentava, tipo, nossa, o que teve hoje? Hoje eu tive uma dificuldade na aula de matemática, mas isso é interessante o suficiente pra escrever? Eu achava que não. Só que um outro motivo de eu ter desistido do meu diário é que eu levei ao pé da letra o negócio, né? Eu tenho essa mania de levar as coisas meio literalmente demais. Diário significa o quê?
diariamente, todos os dias. Eu achava que para manter um diário a gente tinha que escrever todo santo dia no negócio. Não é bem assim, não precisa. E sempre que eu leio esses livros em forma de diário, eu me toco um pouquinho mais disso, eu relembro desse detalhe. No Diário da Valéria, ela coloca ali, 18 de abril, 30 de abril, 24 de março. São datas espalhadas. Às vezes ela escreve um dia seguido do outro. Às vezes passa alguns dias ali sem escrever. Porque não tinha o que falar. Porque às vezes aquele dia realmente não teve nada. Tu não teve nenhum insight, tu não teve nenhuma reflexão com um comentário de alguém ou com a forma como tu reagiu a tal coisa. Não teve nada. Ou às vezes tu só não teve tempo de escrever. E daí alguns dias depois tu relembra. Nossa senhora, olha só, final de semana, só consegui escrever hoje. Mas 3 dias atrás aconteceu uma coisa que, pá, a gente tem hoje em dia muito essa necessidade de performar nas coisas que a gente faz. Então, bom, se eu vou ter um diário, é todos os dias. Pra eu falar que eu sou uma pessoa que tenho um diário, todo dia que eu vou fazer. Se eu quiser falar que eu sou leitora, eu tenho que ler todos os dias. Como assim eu ouso dizer que eu gosto de ler e eu passei uma semana sem ler? Ai, que falsa. Ai, ela fica falando essas coisas assim, só pra aparecer. Existe muito essa pressão de que se tu quer falar que tu é uma pessoa que gosta de tal coisa, que pratica tal hobby, tu precisa fazer isso constantemente, o tempo inteiro, não pode parar. Eu, por exemplo, gosto muito de fazer crochê e tricô. E daí agora, que é verão, e que só o fato de segurar uma bola de lã na mão já me dá um suador no corpo inteiro, eu parei também de fazer tricô. Ah, porque eu odeio tricô? Não, porque o hábito de fazer tricô ficou um pouquinho desconfortável no calor dos infernos que a gente vive aqui. E eu acho muito interessante como o mais natural na nossa vida é a gente ter essas ondas de agora eu gosto de fazer tal coisa, agora estou numa fase da minha vida que eu gosto de corrida, que eu gosto de, sei lá, fazer alguma outra coisa diferente. E em um determinado momento talvez tu perca um pouco esse interesse, daí ele volta de novo. Só que parece que ultimamente a gente não tem essa possibilidade. Ou você gosta de tal coisa, ou você é a pessoa que se encaixa nessa bolinha, ou você não é. E pra mim o diário é a mesma coisa. Ou você escreve todos os dias, ou você é uma falsa que fica fingindo que escreve. E essa questão da flexibilidade do diário eu também acho muito interessante, porque às vezes a gente não tem muito o que falar. Às vezes é só, vi a minha melhor amiga hoje, foi um dia muito bom, fiquei muito feliz. Só isso. E às vezes a gente pensa, hoje não aconteceu nada demais. Eu só tava pensando, só acho engraçado que... E daí tu começa a escrever e tu não para mais. Ô, tagarelice, fala sobre nada. E eu gosto muito como diários são exatamente o espaço perfeito pra gente falar isso. Pra gente ser louca, pra gente falar sobre nada, sobre esses assuntos, que se eu chegasse pra falar com um amigo, por exemplo, a pessoa ia olhar pra minha cara e ia ficar, meu Deus, Júlia, tu realmente quer ter uma conversa de 2 horas sobre isso? E quando eu digo também que eu acho que todo mundo deveria ter um diário, voltando nessa ideia de que não precisa ser algo tão engessado, tão literal, assim, um diário todos os dias, eu acho que o teu diário também não precisa literalmente ser um caderno. Eu, por exemplo, tenho um aplicativo, mas também não precisa ser um aplicativo. Uma forma muito divertida que eu uso como diário é através de livros mesmo. Lendo Caderno Proibido, eu escrevi tantos comentários nas margens dos livros, assim, não literalmente nas margens, né, mas assim, fazendo anotações no meu Kindle. E pra mim isso também significa ter um diário. Às vezes eu copio uma frase, colo no meu diário e falo tipo assim, li essa frase no livro tal, e daí comecei a pensar aqui, blá, 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 e lá vou eu falando pra sempre também. Mas eu acho muito legal que o ato de tu escrever não precisa necessariamente ser em um diário de forma formal. Pode ser nas margens de um livro. Pode ser por causa de uma citação que tu viu que te levou a divagar sobre um assunto, a pensar sobre a tua vida. Pode ser que tu ouviu uma letra de música e aquilo te fez sentir tal coisa, tu abriu ali um bloco de notas do celular, escreveu 3 parágrafos e deletou. Ninguém precisa ver, ninguém precisa guardar também. Pode ser algumas frases, pode ser um textão gigantesco sobre alguma coisa, tu pode ter lido um livro. Eu falo de livros porque realmente livros me trazem muito essa vontade de falar e de refletir sobre as coisas. Às vezes o meu diário são esses comentários que eu tenho a respeito do livro. Sempre que eu termino de ler um livro, eu faço 2 resenhas, a pública e a minha. Na minha, é o caos. É pensamentos e sentimentos a respeito do livro jogados numa página do Notion ali, que eu boto tudo que eu... Sabe, tudo que eu pensei a respeito da leitura. E daí depois eu pego o que dá pra salvar dessa bagunça e estruturo uma resenha mais bonitinha pra publicar, né, no Scoob, Goodreads, porque eu gosto de ter esses registros. Mas pra mim, o fato de eu fazer esse debriefing da leitura no final é muito prazeroso. É muito legal eu ter um momento, 5 minutos, tá? Não precisa ser muito tempo. 5 minutos ali pra eu só jogar tudo que eu pensei a respeito do livro, dos personagens,
gostei, não gostei, por que que eu não gostei? Eu acho muito vago eu só falar, ai, não gostei desse livro. Por quê? Se eu for ver a minha anotação a respeito de um livro de 10 anos atrás e tá ali só escrito não gostei, eu não sei por que que eu não gostei. Eu quero saber, ai, não gostei porque o livro foi muito lento, porque a escrita era meio esquisita, assim, o autor fazia uma analogia nada a ver, porque o personagem era muito perfeitinho, porque o mistério era previsível. Por que que o mistério foi previsível? Ah, porque tinha tal e tal coisa que eu já descobri nas primeiras páginas. Eu gosto de colocar esses comentários que vão me fazer lembrar do que eu senti, do que eu pensei enquanto eu tava lendo aquele livro. Porque como eu falei, continue a nadar, aquele negócio não é muito fácil. E por isso que eu digo que todo mundo tem que ter um diário e que não precisa ser algo formal desse jeito de, meu caderno, este é o meu diário do ano 2026. Não precisa. Pode ser um post-it em que tu faz ali uns comentários, uma reflexão, que tu teve uma epifania que tu teve enquanto tu sonhou com uma cobra voadora na tua casa, sei lá. Como eu falei lá no começo a respeito desse negócio da memória, às vezes o simples fato de tu parar um pouquinho e escrever algo e ter que organizar os teus pensamentos em uma frase, em parar um pouquinho e lembrar do que aconteceu pra processar aquilo em palavras, só esse ato já te faz lembrar melhor das coisas, já te faz pensar sobre as coisas e ser alguém que tem opinião própria a respeito da vida, que começa a refletir, que começa a processar a própria vida, que começa a tentar encontrar essas tendências, esses padrões que podem servir de ajuda pra ti. Ou às vezes de nada. Ou às vezes tu escreve, começa a escrever ali, tu pensa, nossa, nada a ver isso aqui que eu tô escrevendo, amassa tudo, joga fora, beijo, tchau, ninguém precisa saber. E a última coisa que eu queria falar a respeito de um diário é que muitas vezes, como eu falei, ninguém precisa saber, né, do que tu tá escrevendo no teu diário. Eu acho que essa é a maior magia do diário. A gente pode escrever o maior besteira, o maior absurdo da vida ali, ninguém vai saber. E tem uma outra frase de Caderno Proibido, peraí que eu vou pegar, porque eu acho ela muito interessante, a respeito da gente colocar esses nossos pensamentos mais interessantes e mais íntimos em um diário, porque às vezes a gente não se sente confortável de falar a respeito deles para as outras pessoas. É uma citação mais longa, mas basicamente a Valéria tá falando o seguinte, que quando ela tá em casa e ela, tá lendo um livro, ela para e começa a encarar o teto para pensar a respeito do que ela tá lendo. Quando ela faz isso, às vezes a família dela pergunta, no que tu tá pensando? E ela sempre sente a necessidade de mentir. Tô pensando nas coisas do escritório, do trabalho, tô pensando que eu tenho que costurar aquela jaqueta. Ela fala coisas mais práticas. Porque se ela fosse sincera e falasse o que ela realmente tá pensando, ela fala assim, se dissesse que estou pensando em um problema moral, ou religioso, ou político, sei lá, eles começariam a rir, caçoando afetuosamente de mim, como fizeram na noite em que afirmei meu direito a ter um diário. E eu acho que muitas vezes a gente sente vergonha de falar com os outros sobre certos assuntos que são interessantes pra gente, justamente porque a gente tem medo do que vão pensar da gente. Porque parece meio pretencioso, meio metido a besta, se eu tô aqui, encarando nada, chega alguém e me pergunta, Júlia, tá pensando no quê? Eu tava pensando em como, na verdade, todos nós somos hipócritas em alguns pontos da nossa vida, mas a gente não percebe. Enquanto eu escrevi um diário, eu comecei a refletir sobre isso. Parece meio tosco, parece coisa de gente falar esse tipo de coisa, só que a gente tem esses pensamentos. Todo mundo pensa sobre essas coisas mais abstratas, esses dilemas morais e religiosos e sobre a vida e tal, só que às vezes parece que se tu verbalizar isso pros outros, eles vão zombar de ti. Eles vão ficar, olha lá, né, a besta que tá pensando sobre essas coisas filosóficas, é só falar sobre futebol, fala que tá pensando sobre o reality show, sobre a fofoca da semana. Só que num diário, a gente pode ser o quão pretencioso a gente quiser ser. Eu posso literalmente passar páginas e páginas falando sobre esses pensamentos que eu tive a respeito de como todas as pessoas são, assim, um pouquinho hipócritas em uma área ou outra da vida, é natural que isso aconteça, e ninguém vai saber. Como a Juliette chata que fica falando sobre essas coisas, estraga prazeres da roda de conversa dos amigos que fica trazendo esse tema pesadão, a gente quer falar sobre assuntos mais leves. Num diário, eu posso falar sobre o que eu quiser, eu posso falar sobre, nossa, o que eu achei ali da fofoca do reality show, e na página seguinte, literalmente, começar a divagar sobre motivos políticos de eu achar que isso ou aquilo. Não interessa. Posso ser hipócrita achando ambas as coisas interessantíssimas, importantíssimas para a vida. E essa liberdade de julgamentos alheios, eu acho muito importante para que a gente tenha a liberdade de pensar de verdade. Tem uma frase, eu vou tentar pesquisar e colocar aqui na tela, porque eu não lembro exatamente agora, mas é do livro Fahrenheit 451, onde eles estão discutindo como é importante pra gente ter o ócio, de poder parar e ter um tédio para pensar nas coisas. Não só consumir um livro, fechar e ir pro próximo, viver um evento ali com os amigos, acabou a noite, dormir
dormir, o próximo dia seguinte. A gente precisa desse momento para refletir sobre as coisas, para pensar sobre as coisas e processar realmente o que a gente tá vivendo. Nós não somos robôs. Se tu coloca ali numa planilha do Excel, a planilha vai lembrar para sempre ali o que tu botou. Tem aqueles números ali, ok, beleza. Na nossa vida não, e o diário ajuda a gente a ter esse momento de, ok, o que aconteceu, o que eu senti, por que eu me abalei tanto com tal evento, por que eu fiquei tão feliz com tal comentário, o que aconteceu, o que isso diz sobre mim, ou se isso não diz nada sobre mim, isso só diz sobre as outras pessoas, como que eu posso reagir melhor no futuro, o que significa, o que eu me senti, papapá. A gente tem esse momento pra nós, pra refletir sobre as coisas mesmo. E isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje em que tá tudo corrido, inclusive nos momentos em que a gente tem o lazer, né, que tá ali nas redes sociais e é um vídeo de 30 segundos e outro vídeo de 3 segundos e blá, 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 blá. Não tem tempo pra gente parar e pensar nos 10 vídeos de 30 segundos que a gente assistiu nos últimos minutos. A gente esquece de tudo isso, porque não tem tempo pra processar, pra refletir sobre essas coisas mesmo, absorver o que é interessante ou até discutir, né, pensar, nossa, discordo do que essa pessoa falou. Por que eu discordo? Às vezes eu discordo só por impulso. Se eu começar a pensar sobre esse assunto, eu vou ver que, na verdade, não discordo tanto assim. Existe maior nuance aí, enfim. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre as coisas e eu acho que o diário é o lugar perfeito, mais propício pra fazer isso, porque ninguém vai saber o que você tá pensando. Tu tem o direito de falar besteira, de estar errada e se corrigir daqui a um tempo depois, porque ninguém sabe. É uma delícia, uma liberdade fenomenal. Esses são os motivos, então, de que eu defendo que todo mundo, sim, tinha que ter um diário, seja ele um diário clássico, num caderno, tu anotar à mão, ou seja num aplicativo, ou seja nos papelitos, nas margens dos livros que tu tem, ou enfim, gravar um áudio, mandar pra ti mesmo no WhatsApp sobre algo que aconteceu e que tu quer falar com alguém, só que às vezes tu sente vergonha de conversar com alguém de verdade, né? Porque, poxa, eu senti ciúmes da minha amiga por ela conseguir alguma coisa. Pô, vou falar com quem sobre isso? A gente tem esses sentimentos. E por isso que eu acho que um diário é muito importante na nossa vida. Esses foram também alguns dos meus comentários a respeito do livro Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, que eu amei, é um livro maravilhoso. Se tu gosta desse tipo de livro mais reflexivo, mais com nada acontece, porque até no pós-fácil do livro tem um comentário da própria autora falando que esse é um livro onde nada acontece. É um livro de estudo de personagem, de reflexões, assim. Se tu gosta desse tipo de história, eu tenho certeza que tu vai adorar o livro Caderno Proibido. Recomendo demais. Eu tô apaixonada pelo jeito que essa autora escreve. Eu quero ler as outras obras dela, porque eu gostei muito das reflexões que ela coloca na história e da forma como ela constrói os personagens. Então, se tu quiser conversar comigo a respeito de ter ou não ter um diário, se tu tem, como que tu faz no teu diário, ou se quiser conversar também sobre Caderno Proibido, sinta-se à vontade aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo que eu fiz semana passada falando sobre livros em formato diário, se quiser assistir, se quiser mais recomendações de livros nesse estilo. E se tu for novo por aqui, se inscreve no canal. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Eu te desejo uma ótima semana, ótimas leituras, ótimas discussões no teu próprio diário e eu te vejo no próximo vídeo.